Então vamos embora. Terceira sessão, a conferência de discipuladores, a peça do quebra-cabeça. Algumas perguntas que as pessoas fazem quando eu estou fazendo a reunião inicial para começar um grupo de discipulado ou um discipulado on a um, né. Já conheço a Bíblia, preciso participar? Isso é interessante, porque se você ler Mateus 28, 19 e 20, ele diz: "Vão e façam discípulos de todas as nações". E aí olha só que interessante, você só se torna um verdadeiro discípulo quando é capaz de discipular outros. Se você não foi e fez discípulos, quer dizer que você ainda não está pronto para, você não está fazendo na inteireza o que Jesus mandou para que fizéssemos. Então você só é capaz de se tornar um discipulador quando você está fazendo discípulos. Só que eu vou mais além com você. Você só pode se considerar um verdadeiro discipulador quando o seu discípulo está fazendo outro discípulo. Imaginem só se Jesus tivesse discipulado os 11, Jesus foi aos céus, mas esses discipuladores não fizeram nada. Qual era o evangelho que eu e você teríamos hoje? Nenhum. Nós temos o evangelho porque a Bíblia fala em Atos 2, à medida que as pessoas eram evangelizadas e aceitavam Jesus, elas vinham e começavam a se unir. E aí a igreja ia crescendo. A igreja falando, né, a comunhão dos santos ia crescendo, por quê? Porque pessoas eram ganhas para Jesus. E esse é o nosso compromisso. Você só deve entender que o teu discipulado foi efetivo com aquela pessoa quando aquela pessoa também está fazendo discípulos. Alguns compromissos que eu sempre peço das pessoas que vão fazer um ciclo de discipulado. Primeiro, persistência. Nós devemos ser daqueles que não retrocedemos. A palavra de Deus fala sobre isso. Então, se você começou algo, você deve ir até o final. Persistência tanto do discípulo como do discipulador. Desenvolva a capacidade de honrar a sua palavra. Se você deu a sua palavra, não importa o preço, pague o preço pela palavra que você deu. Então, se você se comprometeu que vai discipular a pessoa uma vez por semana, vai encontrar ela durante 10 semanas, honre a sua palavra. Pratique cada uma das atividades semanais. Isso é importantíssimo, que você cobre isso, você estimule o seu discípulo a fazer cada uma das atividades semanais. E ore semanalmente pelos objetivos, pela sua vida, pelo discípulo e pelo discipulador. Outro ponto importante, vou falar mais disso na nossa quarta sessão, que é se tornando um discipulador. Mas sigilo é um outro compromisso pessoal. Mantenha sigilo de tudo que foi compartilhado durante as sessões de discipulado. Ah, Fábio, mas ele me contou uma questão que eu vou precisar falar com o meu pastor. Amém. Só que tem uma questão aí. Primeiro compromisso que você tem é com aquela pessoa que abriu o coração para você. Então, pastores que me perdoem, essa é uma opinião muito pessoal minha, mas pela experiência que eu tenho de treinamento e discipulado, se alguém compartilha algo para você que é muito pessoal, e ela abriu o coração dela para compartilhar com você, e você entende que você precisa compartilhar com outra pessoa aquilo, ou seja, o seu pastor, para que ele tenha ciência e te ajude a tomar essa decisão, antes você precisa comunicar e pedir a autorização dessa pessoa. Ah, Fábio, mas eu falei que era uma questão sobre adultério. Ele falou, ela falou que eu não posso compartilhar isso com ninguém, nem com o pastor. Sabe o que você deve fazer? Na minha opinião, começar a orar para que Deus mova essa situação ao ponto que a pessoa que precisa saber, fique sabendo, mas não pela sua boca. Sabe por quê? Você tem um compromisso de sigilo com ela. E se você quebrar a confiança com ela, acabou o discipulado. E ame ao próximo como a ti mesmo. Isso é fundamental. Pessoas falham, pessoas erram, mas você não joga pessoas fora. Você joga o erro dela fora. Uma criança, essa historinha é muito conhecida de vocês, pastores, mas uma criança que faz caquinha na fralda, você não joga a fralda, caquinha e a criança fora. Você joga a fralda e a caquinha fora, você limpa a criança. Isso é amor. Quero falar um pouquinho com vocês sobre o processo de aprendizagem, que é um dos diferenciais desse programa. Como Jesus ensinou. Isso é interessante, se você parar um pouquinho para pensar. Jesus o tempo todo ensinou mostrando. O Senhor, quando estava com a multidão e ele precisava alimentar a multidão, ele ensinou, ele pediu: o que nós temos para oferecer de comida? Ah, nós temos só um pouquinho de pão e peixe. Traga um pouquinho de pão e peixe aqui. Ele deu graças e distribuiu. Falou para os discípulos: agora alimentem as pessoas. Ele ensinou como fazer. Jesus era prático. Quando alguma pessoa chegava para ele, o cego, chegou para ele, não enxergava, o que ele fez? Ele cuspiu na terra, fez uma massinha na terra, passou nos olhos do cego. E o cego veio e viu. Jesus era o tempo todo mostrando na prática como era o ministério. Outra coisa que Jesus fazia, ele ensinava através das histórias, as parábolas. Histórias marcam, histórias acessam ao coração das pessoas, acessam a emoção das pessoas.
E a psicologia já demonstrou que as emoções, elas têm uma capacidade de registrar muito maior que qualquer outra situação. E Jesus era o tempo todo intencional. E assim nós devemos ser também. Agora, da mesma forma que Jesus tinha um processo de aprendizado, essa metodologia, ela também tem um processo de aprendizado. Esse programa, ele tem uma metodologia de aprendizado. E como é que o adulto aprende? Isso é importante você entender. Às vezes, por exemplo, eu fiz o discipulado do meu filho menor com um livro. Cada semana a gente lia um capítulo do livro, a gente estudava junto, a gente conversava sobre o capítulo. Isso é discipulado. Eu fiz com o meu filho de 12 a 13 anos na época. O adulto já é diferente de uma criança. O adulto, ele aprende só a partir do que ele faz. Ele aprende só a partir das coisas que ele quer aprender. O adulto tem um negócio chamado ouvido seletivo. Entra aqui e sai aqui, mas ele está totalmente desfocado, ele não está prestando atenção. Tá? E ele faz aham com você. Ele aprende só quando ele quer. E ele aprende a partir das experiências passadas. Então, quando você começa, por exemplo, num programa discipulado, confrontar a realidade do teu discípulo, a história do teu discípulo, o passado do teu discípulo, com aquilo que você está aprendendo agora, essa conexão de passado e presente faz com que o teu discípulo aprenda e aprenda muito. Então, essa metodologia é focada nisso, para que ele possa, de fato, fazer, por isso é tão importante as atividades extras, que você possa estimulá-lo a querer fazer, né, que ele saiba que ele precisa fazer e que você o tempo todo consiga conectar o relacionamento de vida dele com a experiência da palavra. Eu gosto sempre de compartilhar um aprendizado muito interessante que eu descobri, um psicólogo chamado William Glasser. O William Glasser, ele fala sobre a pirâmide de aprendizado. E é tão interessante, eu fiz esse teste algumas vezes já. Cheguei ao final do culto, perguntei a algumas pessoas ao término do culto se eles gostaram da pregação. 99% deles, não, muito boa palavra, muito boa palavra. E eu perguntava, tá, mas o que era? A palavra era sobre o quê? Hein? O quê? As pessoas tinham dificuldade de explicar claramente a palavra que tinham acabado de receber no culto. Agora imagina essa pessoa que vai ficar uma semana sem contato com a palavra que ela recebeu no domingo, e aí no outro domingo, o que ela lembra? Praticamente nada. Por quê? Segundo William Glasser, nós só aprendemos 10% do que lemos. Não adianta você sair lendo um monte de livros se você não coloca em prática. Nós aprendemos 20% do que ouvimos. Nós aprendemos 30% do que vemos. Agora, nós aprendemos 80% do que praticamos. E aprendemos 95% do que ensinamos aos outros. Por isso, a importância de vão e façam discípulos. Jesus, ele sabia o que William Glasser descobriu. Jesus sabia que à medida que nós ensinamos os outros, que nós estamos sendo discipuladores, nós também estamos aprendendo. Porque nós estamos, mais uma vez, sendo confrontados pela palavra. Por quê? Porque o primeiro ouvido que ouve o que eu falo é o meu. Tenho essa oportunidade de ver a palavra de Deus operando na vida do meu discípulo. E aí eu também quero vê-la operando na minha vida. Então, ser um discipulador é a maneira de ter um aprendizado contínuo da palavra. Por isso que é importante, depois do processo de 10 semanas, você se tornar um discipulador. Porque, ao menos, você vai estar ensinando pessoas que sabem menos que você sabe. E isso vai te ajudar a saber mais do que você sabe hoje. E a questão que eu queria deixar uma outra reflexão para você. Como discipular pessoas? O que você tem feito para discipular pessoas? E como as pessoas te discipularam? O que elas fizeram para te discipular? Tem pessoas que estão sendo discipuladas há anos, mas nunca discipularam ninguém. Será que está sendo efetivo isso? Será que nos encontrarmos de forma espaçada, quando existe uma necessidade, é uma forma efetiva de discipulado? Quer dizer, a gente precisa esperar os problemas acontecerem para discipular os outros? Para ser discipulado? Não, isso não é efetivo. Por quê? Existem situações na nossa vida que nós precisamos de remédio para curar doenças. Mas existem muitas situações na nossa vida que, se a gente tomar a vacina, nunca teremos a doença. Assim também é com a palavra de Deus. Se você é exposto a um discipulado durante 10 semanas, provavelmente muitos problemas que você teria na sua vida já estão sendo vacinados antes mesmo de você passar por ele. Agora eu quero efetivamente exemplificar uma lição com vocês. Então a gente vai estar trabalhando aqui, eu vou estar ministrando para vocês a lição 1 do livro. E aí você vai ter a oportunidade de entender cada etapa dela. É muito importante, por exemplo, quando você vai começar uma lição, então, primeiro passo, recordar a atividade extra. Primeira coisa que eu faço quando eu vou começar a ministrar a lição 1 desse livro, eu pergunto para a pessoa, você leu a lição 1? Aí ele, não li. Acabou o nosso discipulado hoje aqui. Então tá bom, então a gente não vai ter um discipulado hoje. O tempo que a gente teria aqui para ter um discipulado, eu vou deixar você ler o livro. E na próxima semana,
a gente vai conversar sobre o livro, ok? Acabou o discipulado. Por quê? Porque ele não fez atividade extra dele. Existe um negócio chamado condicionamento e base condicionada de comportamento. Se você aceita ele não ter feito a atividade de ler o livro e mesmo assim você ministra, o que vai acontecer? Na próxima vez ele vai entender que se ele não leu o livro não tem problema, você vai ministrar. Agora, se desde quando acontece a situação você não ministra e você faz com que ele tenha que ler o livro, aquilo vai chocar ele e com isso você começa a estabelecer um novo condicionamento. Não só em relação ao livro, em relação à palavra dele. Porque nós cristãos devemos ser sim, sim, não, não. E é para todas as coisas. E aí você começa com amor a ensinar ele, mas sem abrir concessões também. Mas suponhamos que ele leu o livro. Suponhamos que ele leu a lição 1 do livro. Eu vou perguntar a ele como é que foi. O que você pôde perceber dessa lição? O que foi importante para você dessa lição? O que marcou você dessa lição? E aí ele vai começar a comentar algumas coisas. E aí a gente começa a falar da lição com ele. Então, por exemplo, eu vou trazer para você esse material que eu vou estar utilizando aqui, também está disponível na nossa universidade. Então você tem lá a opção de baixar, fazer download desse material PowerPoint, que eu vou estar compartilhando com vocês. Na lição 1, o primeiro slide que eu uso é um slide para posicionar você, discipulador, de quais são os objetivos da lição. Então, por exemplo, a lição parte 1, conhecendo Deus e a sua essência. Lição 1, arrependimento. Quais são os objetivos? O primeiro é levar o discípulo à compreensão do pecado, do arrependimento e do batismo do arrependimento. Segundo, apresentar a redenção através de Jesus Cristo e a entrega de sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Então, esses são os objetivos dessa lição. Você vai estar conversando com ele, mas levando ele a entender o que foi pecado, por que o pecado entrou no mundo, por que ele nasceu no pecado, mas ele não tinha feito nada, ele já nasceu no pecado, mas por que ele necessita de se arrepender? O que de fato é arrependimento? Será que eu posso pecar e me arrepender o tempo todo? Como é que funciona isso? Eu posso pecar de propósito, já que, Senhor, eu me arrependo, e o Senhor joga no mar de esquecimento? Eu posso falar que eu me arrependi, mas continuar fazendo a mesma coisa? Então, a gente discute esses assuntos e também sobre o batismo. Então, tópicos que você vai levar a conversar durante esse processo de ministração. Lembre-se que ele já leu o livro, né? O primeiro tópico que eu coloco aqui como sugestão para você trabalhar é criação. Nos criou imagem e semelhança, nos abençoou e nos deu domínio sobre a terra e tudo que nela há. Primeira coisa, para entender a criação. O que você entende por criação? Isso é uma excelente pergunta para que o teu discípulo reflita no que ele leu. Ah, eu entendo a criação que Deus criou todas as coisas. É verdade. Ele criou todas as coisas. Ele criou céu, terra, água, firmamentos, dia e noite. Criou todas as coisas, mas ele também criou o homem. O que você entende quando Deus fala que ele criou o homem em imagem e semelhança? E aí a gente começa a discutir isso. É uma imagem e semelhança carnal ou uma imagem e semelhança de Deus no propósito, nas habilidades, na maneira de atuar? A gente entende que é muito mais uma maneira de atuar, porque Deus criou todas as coisas a partir da palavra e nos ensinou, através da fé, declarar a palavra. Por quê? Porque nós temos o mesmo, vou chamar de gene, o mesmo gene criador de Deus. Né? Não para ser igual a Deus, mas como filho de Deus, imagem e semelhança. Ele nos abençoou. O que significa para você ser abençoado? Excelente pergunta. E aí ele vai falar o que ele entende por ser abençoado. Estão percebendo que não é uma aula onde você fala o conteúdo, mas o objetivo do discipulado é uma conversa onde, através de perguntas, você gera reflexão no discípulo ou nos discípulos que estão participando. Ah, ele nos deu domínio sobre a terra e tudo que nela há. O que significa essa autoridade de domínio que Deus deu? Deus falou para Adão, por exemplo, que ele podia colocar um nome em todos os animais. Ele cuidava do jardim. Ele tinha autoridade sobre tudo que havia na terra. O que é isso? O que significa essa autoridade? Ele precisa refletir e começar a quebrar paradigmas na mente dele do qual é a posição original do ser humano. Deus nos criou, nos colocou numa posição muito especial no jardim. E aí, segundo tópico para trabalhar, a queda. Nos tornamos pecadores e dependentes de salvação. O que você entende por queda? Qual foi o pecado? O que aconteceu? Algumas pessoas falam, a maçã. Foi uma maçã? Será que na árvore do conhecimento do bem e do mal era uma maçã? A palavra de Deus não fala sobre isso, mas fala sobre algo, né? E a partir do momento que o homem pecou, ele morreu.
Que tipo de morte é essa? Porque Adão continuou vivo, mas é uma morte espiritual. O que é essa morte espiritual? Pergunta a ele. O que você entende por essa morte espiritual? Você vai conduzir ele a entender a separação de Deus. Deus, aquele que vinha ter comunhão, relacionamento com o homem, ele se separa do homem. O homem que estava nu, o que é esse nu perante ao Senhor? Ele não tinha nada a esconder do Senhor. Ele não tinha vergonha de nada. E você começa a trabalhar essa questão da queda. A queda fez que o homem se envergonhasse perante um ao outro. Por isso que Adão e Eva se vestiram, mas também se envergonhasse perante Deus. Tentasse se esconder de Deus. Por quê? Porque ele estava andando em desacordo do que Deus tinha planejado. E a gente fala também sobre pilares que mostram arrependimento. É outro tópico. E aí você vai falar, tudo bem, a gente entende a queda, agora vamos falar de arrependimento. O que você entende ser arrependimento? Arrependimento, provavelmente vai falar, é deixar de fazer coisas ou ter consciência que o que você fez no passado era errado. Pois é, mas o pecado não é só o pecado seu. O pecado da queda é geracional. Toda a geração de Adão, quer dizer, todo ser humano também pecou. Por quê? Porque é geracional. Quando Adão pecou, ele entregou a autoridade da terra a Satanás. Nós precisamos nos arrepender disso. E arrepender disso é arrepender de todas as regras e normas da terra, carnais, e voltar a nossa vida às normas e regras do nosso Senhor, espirituais. É voltar a ter esse relacionamento. Só que esse arrependimento não é só um arrependimento de Adão, mas é um arrependimento carnal de todas as obras que eu, enquanto ser humano, também fiz quando ainda estava no pecado. E aí eu também preciso não só me arrepender, mas eu também preciso tomar uma decisão contrária ao que eu fazia. Aquele que roubava, não rouba mais. A palavra de Deus fala sobre isso. E aí você já pode começar perguntando a ele que situações na sua vida você se arrepende e que decisões você vai fazer para mudar de direção, para ter uma mudança de 180 graus na sua vida. Se você estava indo para esse lado, para a morte, você muda e vai para esse lado agora, para a vida. E aí você ministra para ele sobre a importância de aceitar Jesus como Senhor e Salvador e também de ser batizado. O que significa o batismo de arrependimento de João Batista? Porque as pessoas vinham se batizar porque elas queriam se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e renascer uma nova criatura. E aí você também faz questionamentos sobre o que é entregar sua vida a Jesus, como se arrepender e receber o perdão de Jesus Cristo. O que significa isso? O que é preciso fazer para receber o perdão de Jesus Cristo? O que significa deixar que Jesus seja o salvador da sua vida e deixar que Jesus também seja o seu Senhor. Explica a ele a diferença de ter um salvador e ter um Senhor. Ter um salvador é você entender que se você morrer hoje, você tem a vida eterna, porque você entregou a sua vida a Jesus. Isso é um Jesus Salvador. Mas e o Jesus Senhor? Que a partir de hoje você decide não fazer mais o que você fazia no passado. Você decide realmente se arrepender e mudar de direção. E é importante você conversar com ele sobre essas decisões, sobre o que isso vai impactar na vida dele. Durante toda essa ministração, essa conversa, eu aconselho você em alguns momentos que você está tirando dúvida e tal, você utilizar versículos bíblicos. Esse livro, ele é repleto, eu posso falar quase 50% desse livro são versículos bíblicos. Então, por exemplo, quando eu estou falando aqui que Deus nos deu domínio sobre a terra e tudo que nela existe, eu falo sobre a expressão domínio, mas eu leio aqui Gênesis 2, 16 e 17. Ou você pode pedir ele mesmo para ler. Vamos ler junto a palavra? O que ela fala? E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E você pode até questionar ele nesse momento: ué, mas Adão morreu? Aí ele: morreu, mas morreu na hora? Que ele comeu? Não. E que morte que ele está falando aqui então? A morte espiritual, a morte de separação de Deus. E aí tem outro versículo aqui, né, que fala sobre isso, sobre a queda. Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Então você pode ir compartilhando com ele versículos bíblicos que vão falando sobre cada um dessas questões, tá? Tanto do arrependimento,
tem versículos falando sobre os frutos dignos de arrependimento. Mateus 3,8 diz, né, que nós devemos dar frutos dignos de arrependimento. Aí você explica para ele, o que é um fruto digno de arrependimento? Olha, eu fazia isso e não faço mais. Ou eu fazia isso e estou lutando avidamente para não fazer mais. Nós sabemos que alguns pecados são algo incrustado na vida do ser humano. Ele viveu a vida toda assim. E ele precisa desarraigar disso tudo. E nós sabemos que quem faz essa transformação é o próprio Espírito Santo de Deus. Você precisa ter amor o suficiente para entender isso com ele, mas você também precisa mostrar para ele que ele tem que ter, desculpa a expressão, vergonha na cara suficiente para fazer tudo o que ele precisa fazer para não fazer novamente. E muitas vezes pedir o apoio ao Espírito Santo de Deus, pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus, fugir da situação. A palavra diz várias vezes, você fugir do mal. Então, isso tudo você vai ministrando para ele em cada uma das lições. Ao final da lição, você chega em atividade extra, tá? Então, acabou de ministrar com ele, você vai lá, abre atividade extra com ele. Olha, nós temos aqui uma atividade extra na prática. Eu queria fazer com você. Ó. Agora eu gostaria de convidar você a fazer um exercício para que você possa refletir sobre os aprendizados dessa lição. Na lição 1, por exemplo, escreva uma carta fúnebre para a sua geração, reconhecendo e pedindo perdão de todos os atos pecaminosos que você realizou em sua vida até agora. Fala com ele que esse livro é um livro particular. Se ele não se sentir confortável em escrever no livro, que ele escreva numa folha de papel, alguma coisa assim, que ele guarde com ele, mas que ele não deixe de fazer essa atividade com você. Aliás, ele não deixe de fazer essa atividade e depois compartilhe com você o ter feito essa atividade. Outro ponto importante, ainda na atividade extra, você vai explicar ele para isso, refletir sobre fazer a carta fúnebre. Você vai solicitar para ele também refletir sobre o seu estilo de vida, erros e acertos e o resultado de suas atitudes passadas no seu presente. Então você conversa com ele, olha, reflita sobre a sua vida passada. O que você entende que erros seus que fez você chegar na situação de vida que você chegou, o que isso refletiu na sua vida? Aí ele vai falar para você, por exemplo, se é uma pessoa que tem problemas com a bebida, ele fala, olha, eu tenho me envolvido com bebida há muitos anos, ou tal situações, e toda vez que eu bebo, isso me deixa mais autossuficiente e eu acabo pecando, porque daí eu começo a fazer outras coisas erradas, ou isso me ira, eu acabo ficando uma pessoa muito exaltada e me gera raiva e eu fico uma pessoa agressiva. E o que essa agressividade gerava em você ou gera em você? Ah, isso gera que eu chego em casa, discuto com a minha esposa, qualquer coisa que ela fala, eu explodo com ela, os meus filhos agora têm medo de mim. Então você começa a realmente futucar, se a palavra certa seria essa, futucar com ele, para que ele reflita sobre essas coisas. Porque o processo de mudança, ele requer uma insatisfação. Essa insatisfação, né, o próprio Espírito Santo, ele trabalha isso no coração. E o próprio Espírito Santo te usa para trabalhar isso no coração da pessoa. E aí a gente termina a lição 1 com eles. Aí ele realiza a oração de arrependimento e remissão, tendo a oportunidade de novo nascimento e a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Você pode perguntar a ele. Não tenha medo de perguntar a ele se ele quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu já vi muitas pessoas que perderam a oportunidade de ministrar salvação, fazer o apelo, porque a pessoa não se sentia capaz de fazer isso. A palavra de Deus não diz que isso tem que ser feito por um pastor dentro da igreja no culto de domingo. Isso pode ser feito aonde você estiver com ele. E aí ali é uma vida que está tendo o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Se ele não quiser, também se você não vai forçá-lo a fazer nada. Tá? Você vai conversar e falar, a gente pode fazer uma oração. Você gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, com base nas conversões, ter o próprio Espírito Santo morando dentro de você, para que ele possa transformar a sua vida, para que ele possa escrever o seu nome no livro da vida? Está aqui, ó, a oração está escrita no livro, tá? Não tem nenhum mistério. Você pode ler junto com ele e ele pode fazer se ele quiser. Se ele não quiser fazer, não tem problema. Na próxima semana, quando você for cobrar as atividades extras, você vai voltar nesse assunto com ele. E aí o teu papel é orar durante essa semana para que o Espírito Santo convença ele. Amém? Além disso, você vai fazer com ele o pedido de oração, né? Você vai mostrar para ele a sessão no final do livro de registro de orações, tá? No português, na página 219. E aí você vai falar com ele, vamos conversar um pouquinho sobre como Deus pode manifestar a glória dele, o poder dele na sua vida essa semana. Sempre falo assim, essa semana.
O que você gostaria de pedir a Deus que ele manifestasse na sua vida essa semana? Sabe por que eu falo essa semana? Para que ele possa dar um alvo de oração bem específico. Ah, eu queria ser feliz. Ser feliz não é um alvo de oração que você pode mensurar, porque existem dias bons e existem dias maus. Agora você fala assim: eu quero uma semana de paz. Tá, que situação específica que você precisa que a paz seja manifesta? Ah, eu estou sofrendo uma perseguição muito grande no meu trabalho. Ok, então vamos orar para que a paz seja manifestada nessa situação no seu trabalho. Isso é uma oração específica. E aí você ora com ele, escreve com ele e orienta ele a escrever. Aqui o espaço é pequenininho, mas orienta ele a ter um papel junto, a ter um livrinho, um caderninho, para ele anotar os registros de respostas dessa oração. Ah, eu cheguei no trabalho, não sei o que aconteceu, o meu chefe que pegava no meu pé injustamente foi transferido. Glória a Deus por isso. Aí eu cheguei no meu trabalho, o meu chefe que pegava no meu pé veio conversar comigo e falou que estava satisfeito com o meu trabalho, falou que gostaria que eu avançasse nisso, nisso e nisso. Opa, pai chegando. Ah, me mudaram de setor, eu fui para um setor que é ótimo para trabalhar, algo que eu estava esperando há muito tempo e já tinha aplicado para essa nova posição na empresa, mas instantaneamente ou do nada, né? As pessoas normalmente falam assim, do nada, do nada não, da oração, da resposta da oração de Deus, essa porta, essa vaga foi aberta e eu mudei de setor na empresa, mudei de posição na empresa. Então ele precisa ter isso, por quê? Porque à medida que ele coloca a fé em operação e as respostas de oração vêm, a fé cresce no coração dele. Ele vai vendo e vai crendo na operação de Deus. Amém? E aí a última atividade é ler a sessão 2, a lição 2 do livro. Você vai compartilhar com ele que ele tem que ler a lição 2. Todas as 10 lições, elas vão seguir esse mesmo fluxo. É um bate-papo. Na lição 10, eu vou falar com vocês das estratégias de implementação desse programa discipulado. Então, mas eu já vou adiantar rapidinho para você aqui que a gente vai. Eu tenho experiência, eu tenho pessoas, igrejas que têm ministrado esse livro um a um. Então, pessoas que pegam um livro para ler com uma pessoa. Aliás, toda vez que eu oferto um livro, eu falo: olha, esse é um livro que você está recebendo para você ler pelo menos com mais uma pessoa. O compromisso desse livro é você não ler sozinho, você lê com mais uma pessoa durante 10 semanas, um capítulo por semana. Esse não é um livro para você ler e discutir sozinho. Tá? Então, isso é uma boa estratégia também.